Então, gente, a gente vai ver um pouco, né, do que seriam essas colônias espirituais, né, dessas várias moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente sabe, né, que o universo é a grande morada, mas existe diversas moradas. Então, não só moradas terrenas, como moradas espirituais, né? E André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz muitas informações na coletânea do livro dele, desde o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Todas essas obras, né, são obras que falam da vida no plano espiritual. É muito bom a gente conhecer, porque a nossa cultura ainda está muito apegada ao medo da morte. Eu mesma ainda tenho, né? Já rompi muitas barreiras, mas a gente sabe porque a gente não se encontra preparado e nunca vai se encontrar, porque nós estamos em processo evolutivo, né? Quem esteve preparado para o desencarne foi Jesus, porque ele era um espírito perfeito, né? Então não temia essa viagem para o plano espiritual, né? Então a gente vai falar sobre as colônias espirituais, né? O que seriam essas colônias, o que seria a vida no mundo espiritual. As colônias também são chamadas de cidades espirituais, comunidade espiritual, né? E é o lugar onde vivem os espíritos desencarnados, né? Os espíritos que já partiram do plano terreno, né? E existem vários tipos de colônias espirituais. As colônias, elas são destinadas de acordo com o grau de evolução do espírito e da necessidade. Desde as socorristas, né, até as correcionais, né, de correção, de atos que você praticou na vida terrena e que precisa corrigir, né, para poder progredir e reencarnar novamente. Até as colônias de desenvolvimento das artes, né, de estudo, né, do trabalho, de autoconhecimento e colônias também científicas. Porque as pesquisas no plano espiritual, elas continuam. Tudo que nos é ofertado aqui no plano terreno é porque no plano espiritual já acontece. Então, essa tecnologia que hoje a gente, né, tem acesso, ela já se fez presente no plano espiritual bem antes do que aqui no plano terreno. E tem o filósofo grego, né, Platão, que lá na Grécia Antiga, né, muitos séculos antes de Cristo, ele já dizia, né, que tudo do mundo terreno é cópia, né, imperfeita do mundo espiritual. Então, a gente vai ver, né, um pouco sobre a vida nas colônias espirituais. Especificamente, eu estou trazendo algumas colônias espirituais do Brasil. Por quê? Porque nós somos brasileiros, moramos aqui no Brasil, né, e anseiamos ao desencarne ir para alguma dessas colônias, né, receber o atendimento necessário para que a gente consiga fazer esse desenlace, né, a separação entre corpo e alma. A gente sabe que após o desencarne, esse desenlace, ele nem sempre é automático. Depende do grau de evolução do espírito ou do estágio por onde ele passou sobre a questão da morte do corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que está de cama vários anos, né, sofrendo, né, expurgando, se depurando, né, tem mais facilidade de desprendimento do que aquelas pessoas que têm mortes trágicas, mortes bruscas, né, um ataque cardíaco, né, um tiro, um atropelamento. Por quê? Porque o espírito ele não estava preparado para ir, né? Então vai haver após a morte do corpo um período, né, de perturbação, né, a questão do sono, né, até ele retomar a consciência e saber que realmente ele desencarnou. E aí depende muito da visão dele, porque as equipes espirituais estão a todo momento tentando resgatar essas pessoas, mas muitos deles ainda não enxergam essa ajuda, é por isso que demora um pouco mais.
Então, o livro dos Espíritos, né, está trazendo a informação de que não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Ou seja, não é uma obra pronta e inacabada, né? É o dogma pronto e aí acabou. Não, ele está aberto a novas mudanças, a novos acréscimos, porque nós estamos em processo de evolução. E a todo momento novas informações são trazidas e agregadas para o Espiritismo. Tem uma questão do livro dos Espíritos, né, que é a questão 234, que Kardec pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem servir de habitação temporária, né, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, né? Como eles colocam essa questão de mundos atrasados, mundos inferiores, e traz a questão de habitação temporária. Então, essa é a grande verdade pregada pelo Espiritismo. Não há mundos inferiores, infernos, umbrais, em que a gente vai acreditar que o espírito permanece lá para sempre. Não. Poderemos passar pelo umbral, por regiões inferiores, depende muito das nossas ações, do nosso merecimento, do que fizemos aqui na Terra, mas não é um estado permanente. É um estado provisório, enquanto a gente recupera, né, a questão da paciência, a questão do perdão, a questão do desapego às coisas do mundo que a gente deixou, né? É um período que se faz necessário para a evolução da gente. Não é um castigo, né, que Deus nos propõe, mas uma necessidade para que a gente possa modificar aqueles entraves, né, aqueles vícios, aquelas coisas que a gente ainda carrega do plano espiritual. Porque para a gente evoluir, para a gente ir para uma colônia, né, onde a gente vai trabalhar, a gente precisa estar preparado. Porque no mundo espiritual, os trabalhos, né, são levados muito a sério. E não é qualquer um que assume determinada tarefa. Precisa preparação, precisa conhecimento e precisa desenvolver a questão da moralidade, né, da fé. Falar e praticar. Depois ele vai estar trazendo, né, na Revista Espírita, o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. O mundo dos espíritos não é reflexo do vosso. É o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-tudo. Então, existe uma diferença, né, essencial entre o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, revestido do perispírito e do espírito. Quando a gente desencarna, né, o nosso perispírito vai ser a cópia do nosso corpo físico. Por isso que os médiuns videntes, né, eles enxergam as pessoas desencarnadas, né, com vestes normais. Por quê? Porque ali está plasmado, né, através do perispírito, o corpo físico, né, que tem a mesma aparência. Então, há uma diferença básica entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. O mundo da matéria, ele é grosseiro, como foi colocado, né? Não é não passa por um estágio fluídico, né? Porque aqui é densa a carga de energia que a gente recebe de espíritos imperfeitos que nós somos, né? Diferente do plano espiritual. Em determinadas regiões, o fluido cósmico universal, ele vai ser mais leve, porque lá as pessoas não necessitam se comunicar através da boca, né? Através do oral. Elas se comunicam através do pensamento. Mas ainda existem regiões grosseiras, né, dos planos inferiores, que abrigam espíritos imperfeitos, de pouca elevação moral, né, que ainda se encontram em estados grosseiros mesmo, iguais ao estado em que vivemos aqui na Terra.
No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição, né? Então, quando eu falei na questão que traz, né, na Bíblia, que traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus já falava, há muitas moradas na casa de meu Pai, a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam o universo infinito. Então, a gente tem o conhecimento de que existe vida, né, de encarnado apenas no mundo terreno, né, no planeta Terra. Mas sabemos que, segundo o relato da espiritualidade, existem espíritos encarnados em planetas, em outros planetas, que são mais evoluídos, né, do que a Terra. E existem também os mundos, né, de desencarnados. É como se a gente comparasse, né, a Terra a duas estações. Então, a gente tem a Terra, o núcleo da Terra, que é o seu miolo, aquela parte onde está o magma, né, que está em alta temperatura. Ali, próximo daquele local, estão as regiões inferiores, né, que são destinadas aos espíritos de pouca elevação, né, ou que vieram para o plano terreno, mas não cumpriram as suas missões, se endividaram fazendo coisas que não deveriam, né? Atrocidades, né? E muitas outras coisas. E do lado externo da Terra, né? Que essa camada da atmosfera, seria os mundos para espíritos mais elevados, né? Espíritos superiores. Por quê? Essa distribuição, né, colocada nas obras de André Luiz, nos dá a ideia de que a gente acreditou a vida inteira que o plano superior é o céu, não é isso? Que a gente sabe que o céu é mais uma etapa do universo, mas que por trás das nuvens existem outros mundos, há muitas moradas, o universo ele é infinito. Então, essa ideia de céu, né, está acima, por isso que a ideia de inferno está abaixo, né, de regiões umbralinas, de regiões inferiores, porque está dentro do núcleo da Terra, né, em regiões, né, de temperatura bem mais alta. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, que é o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita, né? Então, muito antes de surgir o espiritismo, como eu já falei de Platão, Sócrates também já falava, né, deste mundo dedicado às pessoas que partiam, porque não existia o nome espiritismo, não existia o nome espírito, né, mas eles acreditavam nessa espécie de devir, que a vida é um ciclo, né? Você vem e volta, igual a chuva. A água, né, sobe em forma de vapor entre as nuvens, quando as nuvens estão sobrecarregadas, despeja em forma de chuva. Então, a nossa vida também é esse devir, né? Vamos para o plano espiritual, se não estamos ainda atingindo a escala de espíritos perfeitos, vamos voltar. Porque é aqui na Terra, onde passamos as provações, né, as expiações, os sofrimentos, que a gente vai se melhorando, que a gente vai se depurando para se tornar um dia um espírito perfeito. Então, há as questões básicas entre o mundo material e o mundo espiritual. Há, pois, o mundo corpóreo, que é o composto dos espíritos encarnados, que somos nós, e o mundo espiritual, formado de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, pelo próprio fato do seu envoltório material, são presos à Terra, que é um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe foi assinalado. Ou seja, não existe distinção, não existe local circunscrito para as moradas espirituais. Como foi dito aqui, elas estão em toda parte. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para aquelas coniventes com o nosso padrão vibratório, com a nossa evolução e com a necessidade do nosso melhoramento. Então, a gente não tem como escolher a nossa morada espiritual. Eu vou para a colônia Nosso Lar, eu vou para a colônia tal, da praia, eu vou para tal colônia, né?
Porque esse trabalho é dos espíritos superiores, né? Que são responsáveis por esse trajeto após, né, o desenlace e a separação, né, do campo fluídico. Em razão da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, atravessam as distâncias com rapidez do pensamento. Então, vamos pensar aqui em um médio que visualiza uma pessoa desencarnada. Esse centro aqui, ele pode estar completamente com as portas fechadas, mas ele passa, porque não existe barreira para o espírito, né, desencarnado. Ele não tem mais o corpo físico, esse corpo fluídico, ele é leve, né? Ele tem essa possibilidade de vencer paredes, de vencer qualquer local e ele se fazer presente. Os seres de natureza corpóreo, pelo próprio fato de seu envoltório material, estão presos à Terra, a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe foi assinalado. Acho que eu já tinha lido, né? Então, gente, não existe lugar circunscrito para as moradas celestiais. Da mesma forma que não existe lugar predestinado em duas dimensões, como sendo céu, né, para espíritos bons e inferno para espíritos ruins. Esse estágio que todos nós podemos passar após o desencarne para umbral ou qualquer outra região, depende muito da nossa natureza, da nossa consciência, da nossa fé. Porque tem pessoas que desencarnam e passam meses, anos dormindo. Por quê? Porque acreditavam que a vida após a morte era um sono eterno. Então, muitas das coisas, né, a nossa alma é a nossa consciência. Então, esse despertar vai depender muito da gente. Não há um canto de espaço infinito que não seja povoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inúmeras legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão arrebata de admiração e de alegria as almas desligadas da matéria. Então, por que nós temos muitos dos nossos irmãos no plano espiritual sofrendo, que ainda não conseguiram encontrar o caminho, a luz, né, ser conduzido até uma colônia? Porque os irmãos, os espíritos superiores que estão ao redor deles, se tornam invisíveis por conta ainda do estado que o espírito se encontra. Né? A pouca elevação moral, a pouca elevação espiritual, a falta de conhecimento faz com que ele não perceba que tem irmãos, espíritos ali desencarnados, prontos a atender aquele chamado. Né? Eles clamam muito, rogam ajuda e não conseguem. Por quê? Porque os irmãos espirituais estão ali para ajudar, mas eles não ouvem, eles não veem, porque não estão naquele mesmo patamar evolutivo. Então, precisa despertar, precisa amadurecer, né? Precisa crer que existe vida após a morte. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um leva consigo os elementos de sua felicidade em razão da categoria onde o coloca e o seu grau de adiantamento. Então, a gente tem a doce ilusão de que a felicidade é algo que você conquista em algumas vezes e que em outras não. Hoje eu estou feliz, hoje eu ganhei isso, hoje eu passei no concurso tal, hoje eu fui a uma festa. Não, felicidade é um estado eterno do espírito. Basta que ele conquiste através do equilíbrio, né, da paz, da consciência tranquila, da consciência plena. Ele vai estar sempre feliz, mesmo diante das dificuldades, né, mesmo diante de todos os sofrimentos que ele passa aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, questão 1011, um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo os seus méritos? Os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito.
Cada um traz em si o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Ou seja, a gente desmistifica aqui a questão do céu e a questão do inferno, né? O inferno ou a infelicidade, ela está presente aqui no mundo terreno, né? Através dos sofrimentos, das expiações, né? Das coisas que nos são colocadas e que muitas vezes a gente não aceita e que vê como castigo divino. Né? Então, o pouco amadurecimento, o pouco conhecimento, né, a falta de evolução é que faz com que a gente não perceba que o sofrimento ele é necessário para que a gente possa evoluir. Então, não existe pena e gozo que não seja relacionado ao grau de perfeição do espírito. Quanto mais imperfeito, mais sofrimento, mais expiação. Quanto mais perfeito, quanto perfeito, que não existe mais perfeito, né? Existe o menos perfeito. Se ele já atingiu a perfeição, então a infelicidade não vai mais fazer parte da vida daquele espírito. Por quê? Porque ele não tem mais nenhum desejo de coisas materiais. E quando a gente fala de coisas materiais, não é só desejo de bens, né? É o apego às coisas que você deixou, à sua casa, aos filhos, os animais, ao marido, né? As roupas, as coisas que você deixou dentro de casa e que outra pessoa está arrumando de outra forma, né? Então, tudo isso se mostra como atraso, como apego e como o espírito está relacionado ainda um pouco à matéria. Então, quando André Luiz ele desencarnou, que ele passou 7 anos no umbral, né, e ele queria voltar, porque ele disse que a mulher dele estava com outra pessoa, que as coisas de dentro de casa não estavam mais arrumadas do jeito dele, e os irmãos espirituais explicando para ele que ele não poderia vir, entendeu? Que ele não estava ainda preparado. E ele, como médico, ao chegando no plano espiritual, ele achava que ele iria continuar exercendo a sua profissão de médico. No entanto, ele começou sendo técnico de enfermagem, né? Então, não adianta a gente acreditar que tem o domínio de certas coisas aqui no plano terreno e que quando a gente desencarnar, que a gente vai dar continuidade. Vamos. Mas nem sempre no estágio que paramos aqui. Porque o nosso grande mérito é levar as coisas boas que fizemos aqui. Então, nada fica esquecido para o espírito. Tudo fica gravado, né, na consciência. É como se fosse um computador, com uma diferença, que o computador pode dar pane, né, e a consciência espiritual não. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns e a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Por que a gente prega tanto a questão do melhoramento, da reforma íntima, né? De controlar os nossos impulsos, os nossos vícios, as nossas ações, más ações, né? E de fazer essa passagem terrena de forma mais tranquila. Porque a nossa morada do plano espiritual vai depender do que a gente fez aqui. Todos nós temos missões a cumprir aqui. Não viemos à toa, não encarnamos à toa. Né? E muitas das coisas a gente não faz porque a nossa consciência, né, após o período da reencarnação, passa por um estágio de esquecimento. Porque se a gente fosse eternamente tudo que a gente precisa fazer para evoluir, né, acho que a gente não dormia. Mas no fundo, a nossa consciência sabe. Naquilo que a gente precisa melhorar para que a gente consiga evoluir. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens representam e os espíritos respondem. Não, são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos, né? Então, existem essas várias moradas, essas colônias, esses mundos espirituais, porque os espíritos eles precisam se agruparem de acordo com as suas afinidades, de acordo com a sua taxa vibracional, né? De acordo com a sua evolução. Já pensou desencarnarmos e irmos para o local onde está abrigado todos os suicidas, né? Então, precisamos ir para locais destinados de acordo à nossa evolução,
né? Fizemos coisas ruins aqui na Terra, né? Mas não teve um peso tão grande quanto aqueles que tiraram vidas e mais vidas. Então, essas regiões do plano espiritual, elas estão organizadas de acordo o período de estágio daquele espírito, né? Até que ele se prepare para ir para as colônias e saber que o suicídio não deve ser considerado na vida terrena, porque ele não apaga a sua vida. A pessoa que se suicida acha que vai se livrar do sofrimento, mas o sofrimento continua no plano espiritual, porque todas as tristezas, todas as angústias, né, todos os sofrimentos é direcionado do plano terreno para o plano espiritual, porque o espírito ele continua a viver, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa aleijada, né, uma pessoa com alguma limitação, né, e a gente tenta entender por que Deus permite para uns ter plena saúde, vir com um corpo vigoroso, enquanto outros com tantas limitações. A gente não sabe o que foi que esse espírito fez na vida passada. De repente, ele tirou a sua própria vida. Então, agora ele vem numa limitação, né, em cadeira de roda, dependendo dos outros, para fazer tudo para que ele não faça isso novamente e não contraia novos débitos. Então, a lei de Deus, né, de ação e reação, ela é perfeita. A gente fala, né, mal, a gente não compreende, né, pela nossa falta de conhecimento, né, e de elevação moral e espiritual. Mas tudo tem uma explicação, né? E é por isso que o espiritismo ele se abre às portas, porque ele vai trazer explicações que em outras religiões a gente não vai conseguir. As ocupações e missões dos espíritos, né? Então, muitas das vezes a gente acredita que missão e ocupação são dos espíritos superiores, perfeitos, que podem estar ajudando os nossos irmãos desencarnados lá no plano espiritual. Mas, segundo a pergunta 558, né? Que Kardec faz aos espíritos, os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então, ao desencarnarmos, podemos chegar no plano espiritual cansados, fadigados, né? Porque o nosso perispírito ainda guarda miasmas ainda do corpo físico, né? Da fadiga. Mas com o passar do tempo, né, quando a gente trabalhar através da prece, né, através da assistência espiritual, todas essas dores, elas vão passar. Até no próprio Evangelho, na própria Bíblia, diz que na vida espiritual não haverá dor, não haverá choro, né? Por quê? Porque o espírito, ele consegue se desprender mais dos problemas no estágio desencarnado. Né? Ele não vai estar à mercê, como nós estamos aqui no plano terreno, desses sofrimentos, das doenças, etc. E aí vem a pergunta 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Ou a gente pensa que eles de nada servem? Todos têm dever a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? Então, o edifício ele foi construído por vários pedreiros. Aquele último que fez o acabamento final, o retoque, não ajudou na construção? Mesmo assim, somos nós, né? Mesmo falhos, né? Mesmo pendente, mesmo ainda não evoluído, nós temos ocupações perante essa relação terrena e essa relação espiritual. Os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual, os trabalhos e os estudos que empreenderam na vida corpórea. Então, como eu falei do caso de André Luiz, tudo que nós aprendemos aqui no plano terreno, né, fica guardado na nossa consciência e é levado para o plano espiritual. Então, as coisas que a gente faz aqui, a gente vai saber fazer muito bem lá. Só que lá, para fazer, a gente precisa se melhorar.
né? Não é como o plano terreno que qualquer trabalho pode ser executado por pessoas que não têm aquela qualificação necessária. Lá você tem que ser qualificado, porque os trabalhos espirituais, eles não remetem falhas, né? E quando acontece algum erro, todos são culpados. Então, eles procuram burilar, trabalhar com esse espírito bem antes dele assumir qualquer tarefa, para que ele esteja totalmente preparado para essa nova missão. Mas não significa que o nosso trabalho no plano espiritual vai ser o mesmo que estamos fazendo aqui na Terra. Por exemplo, eu sou professora, aí chegando lá eu já começo com a classe de alunos. Não. Né? Por quê? Porque depende muito da minha evolução, do meu trabalho aqui na Terra. Quem sabe se ele ainda tem muitas falhas, né? Muitas brechas que ainda precisam ser trabalhadas. Então, é preciso trabalhar primeiro com esse espírito desencarnado para ver se ele está completamente preparado para assumir determinadas tarefas, já que tudo que acontece aqui no plano terreno, lá também acontece. Há quem não admita a existência de coisas tão concretas no plano espiritual. Então, tem muitas pessoas que não acreditam na vida espiritual, que vai existir cidades, que vai existir cama, que vai existir local para a gente comer, a depender da necessidade do espírito, que tem hospital, que tem biblioteca. Tem muita gente que não acredita, mas tudo que existe no plano terreno existe no plano espiritual. Ou seja, sempre existiu, muito antes de existir aqui no plano da matéria. Então, André Luiz, ele vai se referir às zonas inferiores, aquelas em que o espírito, ainda demasiado apegado às formas da vida material, não conseguiram libertar-se em espírito. Então, de todas as obras, né, do mundo espiritual, né, desde Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, né, André Luiz ele vai estar trazendo o relato. A vida no plano espiritual também não é fácil. Lá tem muito trabalho. Quanto mais o espírito está adiantado, mais ele vai trabalhar, porque ele não vai ter necessidade de descansar, de dormir, né? Mas se o espírito ainda ele está em fase de aprimoramento, né? Se ele ainda precisa reconstruir algumas coisas do seu corpo perispiritual que ficaram prejudicadas devido à doença, né, devido ao tiro que levou, devido ao acidente trágico, ele vai precisar de um preparo muito maior. Então, ele vai ter um tempo para ele dormir, né, porque ele precisa recompor todos esses fluidos vitais para continuar o trabalho. E no livro Ação e Reação, como os espíritos superiores trabalham nessas regiões, prestando sua assistência caridosa aos irmãos que se transviaram nas sendas egoístas da vida terrena, né? Esse livro assim é muito importante porque ele vai estar trazendo mensagens, né, de pessoas que viveram como espíritos, né, por exemplo, e que tiveram filhos e maltrataram, não registraram, não deram o apoio necessário, ou registraram, mas deixaram dentro de casa sem amor, né? Maltrataram, assim, quando a criança estava, ou o adolescente necessitando de ir ao médico, né? Não via aquela urgência, aquele amor. Então, você vai colher o mesmo em outra vida, que você vai ter a oportunidade de reencarnar naquela família, e aquele filho pode ser o seu pai, por exemplo, e aí ele vai fazer com você o mesmo que você fez com ele. Então, a lei de ação e reação é essa. Por isso que a gente vê muitas pessoas, meu Deus, fulano não merece estar passando pelo que está passando. Ou criatura que sofre, né? E aí, mas a gente não sabe o que foi que ela fez na outra vida para estar merecendo passar. Então, o nosso crédito, gente, ele é debitado o tempo todo, né? Tudo que a gente faz, volta para a gente, né? Então, quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente deve pensar 1000 vezes e ver se aquilo tudo está sendo útil para a minha vida, mas se não está prejudicando a vida do outro, né? Mesmo assim, são os pais idosos, né, que muitos filhos abandonam, né? Eles também vão ser abandonados em outras vidas, né? Porque assim se faz a lei do retorno. Então, a lei de ação e reação é essa, né? Por isso que Jesus dizia para não fazer com o seu irmão aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, né? E ele pregava isso demais. Por que ele pregava? Porque ele sabia, né, desse retorno
do Pai, da necessidade de você, né, colher com a mesma moeda, com o mesmo fruto, os sabores amargos daquilo que você fez com o outro. As atividades de lazer no mundo espiritual. Então, lá também tem atividades de lazer. Então, da obra A Vida Além do Véu, de George Vale, lá tem salão de música, tem teatro de ópera, tem biblioteca, tem passeios pelas colônias e localidades vizinhas, tem visitas que realizam amigos, parentes, instrutores, e há também os templos para atividades religiosas, né? Então, o lazer, ele está direcionado com o grau de evolução do espírito. Se o espírito já está preparado para ouvir palestra, estudar, né, fazer assistência das atividades religiosas, ele será encaminhado. Mas se ele ainda precisa de repouso, de oração, de assistência, também ele vai ter. A alimentação, né? A alimentação no mundo espiritual depende muito do estágio evolutivo do espírito. Tem espírito que parte e que não necessita de alimento. Por quê? Porque ele já está totalmente desvinculado da matéria. Então, ele não sente fome, não sente frio, não sente sede, né? Mas outros espíritos que não conseguem, porque nós nos alimentamos de duas formas, dos fluidos vitais e dos alimentos, né, que nos fornecem energia. Quando a gente desencarna, a gente vai se alimentar só dos fluidos vitais. Mas tem espírito que não consegue fazer isso ainda, né? Os fluidos vitais não são ainda suficientes para plasmar o próprio alimento espiritual. Então, eles se alimentam à base de sucos, de sopas, né, de frutas. E as informações aos entes muito materializados que chegam ao mundo espiritual, sem compreenderem a transformação por que passaram e têm ainda a sensação de fome, sede, lhes são ministrados alimentos em instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não têm mais necessidade desses alimentos que julgavam preciosos para sua manutenção. Animais, não. É só alimentos retirados de plantas, né, e de frutos. Naturalmente, os alimentos se assemelham muito aos que lhes eram usuais na Terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos, de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perespiritual de cada um. Então, ele vai comer a fruta, ele vai comer a maçã, né? Mas aquela maçã, ela foi plasmada, né? Ela foi constituída de fluido cósmico universal, né? Para saciar aquela fome no momento. Quando ele não tiver mais necessidade de alimentação, ele vai conviver normalmente só com os fluidos vitais que está presente no próprio universo, né? Na própria morada que ele está habitando. Tem também uma coisa, né, importante, que é a questão da simbiose psíquica, né? Que aí tem a questão dos casos de obsessões, né, em que os espíritos desencarnados, né, controlam totalmente a vida de um encarnado. Abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, o perispírito, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de progredir, atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não o supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que levam a conviver temporariamente no ralo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, só um exemplo claro. A pessoa é alcoólatra aqui no plano terreno, ela desencarna. Mas chega no plano espiritual, ela não consegue viver sem a bebida. Lá vai ser plasmado bebida para ele? Não. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar para o plano material, né, o plano terreno, e vai procurar espíritos afins, né, que têm também vontade de beber, e ele vai se acoplar, como se fosse uma alga, né, um musgo, né, que se acopla na alga, como se fosse uma erva de passarinho que mata uma planta, né, que mata outra planta, suga todas as energias. Então, daí que a gente vê os processos de obsessão, né? Tem muitos relatos. A semana passada, no atendimento fraterno, nós recebemos uma moça que ela passa 30 dias bebendo sem parar.
E quando ela retoma a consciência, ela não sabe explicar por que ela bebe, porque ela não quer beber. Ela sente nojo da bebida. Né? O que é que acontece? Ela está no processo de simbiose psíquica. Ela agregou, né, espíritos com a mesma afinidade que ela, e esses espíritos, eles precisam dessa bebida, né? Então, de forma materializada, ela vai bebendo e vai saciando, né, o desejo deles, né? E para se libertar, a gente sabe que existe um trabalho, né, espiritual do passe, né, da meditação, da água fluidificada, das preces, mas existe um querer muito grande por parte da pessoa que está sendo obsediada. E para vencer tudo isso, ela precisa se modificar para não atrair mais aqueles espíritos afins, né? E a modificação vem através do melhoramento das suas ações, né? Da sua conduta. Aí vem a questão do umbral, são as gradações, que é uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre. É uma espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e despreparadas em graus variáveis, né? Então, esse termo foi cunhado por André Luiz em suas obras, ele vai estar falando dessa zona obscura, né? E todas as pessoas, como ele coloca aí, ignorantes, despreparadas, né? Que praticaram atrocidades na Terra, vão passar um estágio neste local até que se depurem, até que se arrependam, né? E retomem as suas consciências para serem ajudados, né? E resgatados até as colônias espirituais. Mas eles estão abandonados lá? Não. As equipes espirituais, o trabalho não cessa. Eles estão por toda parte, mas se tornam invisíveis. Pelo grau de evolução deles, eles não enxergam ajuda diante, né, do nariz. O umbral e seus habitantes. Os habitantes das regiões umbralinas podem ser classificados em dois grandes grupos, os espíritos imperfeitos e os espíritos benfeitores, né? Os imperfeitos são presos às paixões e às sensações da vida material. E os benfeitores são os que vivem nos chamados postos de auxílio, né, realizando o trabalho sacrificial de auxílio aos espíritos necessitados. Então, como eu falei, o pai ele não abandona nenhum de seus filhos. Então, mesmo numa região trevosa, os espíritos, os assessores, os espíritos benfeitores estão lá para auxiliar nas dores, nas perturbações, nesse novo ritmo de vida em que eles precisam se arrepender de tudo que fizeram para se depurar, se melhorar e serem conduzidos, né, até o plano espiritual. Aí a foto, né, de uma das colônias espirituais. Assim como a nossa morada aqui no plano terreno, as colônias espirituais, elas também têm a sua estrutura. Elas estão divididas em assistentes e assistidos, administradores e administrados. São geralmente comunidades heterogêneas, de adultos, crianças e jovens, velhos, mulheres, com homens que convivem e trabalham conjuntamente. Então, não existe colônias propícias só para crianças, jovens, adolescentes, né, e velhos. Mas, excepcionalmente, a colônia espiritual é constituída excepcionalmente para crianças ou suicidas, né? A gente sabe que as crianças, elas têm a morte prematura, né? E a explicação, por que meu filho ou meu parente foi tão cedo? Na verdade, em outra vida, ela veio para viver 90 anos. E aí ela fumou, bebeu, perdeu noite de sono e acabou partindo aos 40 anos. Né? Então ficou um débito aí de 50 anos. Né? Só que aí eu não vou chegar no estágio da criança, eu vou mudar a idade. Era 90 anos e a pessoa faleceu com 85. Né? Então ficou um crédito de 5 anos. Então aquela criança volta, aquele espírito volta em outra reencarnação e vive apenas 5 anos para completar, né? O restante da idade que ficou pendente na reencarnação anterior. Então, ainda existem colônias separadas para essas crianças, né? Porque elas ainda precisam do apoio da mãe, do pai, né? Não vou ter, de repente, a mãe materna, mas tem mães espirituais,
né? E a questão dos suicidas, que eles não podem viver junto dos adultos e crianças, pessoas que se desencarnam de uma forma que não praticou nenhum tipo de atrocidade, né? Então, eles precisam ter um tratamento diferenciado. No conceito humano, dá-se o nome de estratificação social às diversas camadas ou classes sociais. No mundo espiritual, é o grau de evolução que vai determinar a estratificação. Então, a gente tem aqui classe média, classe alta, classe baixa, né? Lá a gente vai ter as regiões inferiores para os espíritos que ainda estão no estágio inferior e as regiões superiores para os espíritos que ainda não precisam mais reencarnar. E tem também as regiões intermediárias, né? Você precisa reencarnar, você não está perfeito ainda, mas você não está no estágio de espírito inferior. Então, a importância social e financeira, como é óbvio, neste caso, não tem nenhuma influência no plano espiritual, né? E Jesus já falava, né, que não adiantava amontoar ouro, tal, que quando a gente retornasse para o plano espiritual, a gente não levava nada, né? O que a gente leva é a nossa consciência, as nossas práticas, as nossas ações. Lá também existe a questão da educação, né? A supervisão geral das colônias que circulam a Terra é atribuída por Jesus a várias mensagens espirituais, porque Jesus ele foi um dos construtores, né, do planeta Terra. O Brasil, por exemplo, está sob a tutela do irmão Israel. Jesus não é visto pelos espíritos, mas é descrito como uma luz, uma força, né, uma energia, porque ele é espírito superior. Há creches e escolas apropriadas à educação infantil. Nas colônias espirituais, a reeducação e instruções são indispensáveis. Os centros de estudo oferecem várias formas de educação e lazer. Todos os habitantes são estimulados a participarem de tarefas e de estudos. Então, a gente continua a estudar no plano espiritual porque a gente precisa melhorar e precisa reencarnar com nova bagagem para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Porque a gente não reencarnou à toa, a gente reencarnou para ajudar outras pessoas. Seja através da profissão, seja através do que for, né? Mas a gente tem um objetivo ao vir parar aqui no plano terreno. Os espíritos mais evoluídos recebem o cargo de mestre ou instrutor. Então, nas colônias sempre tem, né, os instrutores e os mestres que vão fazer a seleção dos irmãos que estão preparados para o trabalho, né, de resgate aos espíritos sofredores. Qualquer espírito errante pode continuar no mundo espiritual as tarefas e os estudos interrompidos pela desencarnação, desde que assim o deseje, né? Estava fazendo tal faculdade, desencarnei, quero continuar lá, eu vou continuar. Cursos tem moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, arte, etc. O ensino se realiza através de métodos didáticos moderníssimos e das mais aperfeiçoadas técnicas. Como eu já falei, os recursos tecnológicos chegaram no plano terreno, mas antes já existiram há muito tempo no plano espiritual, porque é de lá que vem plasmado para cá. Aqui são apenas cópias imperfeitas. Existem cursos, palestras, conferências, tudo coadjuvado por recursos visuais, aparelhos especiais e sistema eletrônico avançado. Então, é um plano como o outro, né, qualquer. O trabalho. Nas cidades espirituais, todos cooperam através do trabalho para o engrandecimento do patrimônio comum. As leis trabalhistas são cumpridas rigorosamente dentro do período de dias, meses ou anos. Existe hora do almoço, hora da prece coletiva e, segundo André Luiz, a jornada normal de 8 horas diárias, sendo permitido 4 extras, né, que eles chamam de bônus horas, né, com uma semana de trabalho de 6 dias. No espaço, o descanso é rigorosamente observado. Então, lá não existe a remuneração do trabalho no plano espiritual é através de bônus horas. O que é isso? Na verdade, o espírito está adquirindo atributos, está adquirindo a elevação moral e espiritual para que ele possa reencarnar, né, bem melhor do que o estágio, né, que ele estava aqui, o primeiro estágio, ou os outros estágios da Terra. Então, segundo André Luiz, o governador de nosso lar, nunca repousa. Quanto mais evoluído, mais trabalha, né? Trabalho lá é o que não falta. Nos serviços sacrificiais, as horas são contadas em dobro e, às vezes, ao triplo. Nas colônias, um dos mais valiosos instrumentos de reabilitação é o trabalho, usado como terapia ocupacional. E se a gente for pensar, aqui no plano terreno, as pessoas que não trabalham, que têm uma vida ociosa,
né, tem muita dificuldade de evoluir, né? Por quê? Porque fica muito estacionado, pensa o pensamento negativo, né? Flui. E aí, quando a gente fala em trabalho, não é só trabalho, remunerado aqui na Terra. Porque o trabalho dentro do lar, qualquer ocupação, se faz presente, né? E se faz importante na vida do espírito. À medida que o espírito convalescente se interessa pelo serviço à comunidade, dedicando-se a qualquer tarefa, ainda que das mais simples, vai da mesma forma sedimentando a cura. Então, a gente sabe que o trabalho no plano espiritual, ele é muito cobrado, né? Ele se faz necessário por conta da grande falange de irmãos desencarnados que estão necessitando de ajuda, né? Porque se as almas elas não morrem, todas que já desencarnaram, que não reencarnaram novamente, estão nos planos, estão nessas várias moradas e necessita de auxílio, de apoio o tempo todo. Então, é por isso que a jornada de trabalho, né, do plano espiritual é de 8 horas, né, podendo acontecer hora extra e ainda mais, são 6 dias, né? Aqui a gente tem 2 dias, né, que é o sábado e o domingo. Aqui são algumas das colônias espirituais, né, só para visualização do Brasil, e é isso que eu tinha, né, para trazer. Se alguém quiser falar alguma coisa, né, comentar alguma coisa, discordar de alguma coisa, se sente à vontade, né? É um assunto, assim, que está muito novo na vida da gente, né? Porque até uns anos atrás a gente não acreditava nessas várias moradas, né? A gente acreditava apenas no céu e no inferno, mas